E quem disse? Cadê o povo? Oxi! Olha, Dina! Boa noite, gente! Quanto tempo que eu não sei o que é fazer uma live, meus amigos! Chegar, estou emocionada. Até parece que sou eu que vou falar a noite toda, né? Mas não sou eu hoje não, tá, gente? Hoje eu também estou de aprendiz, de espectadora, porque hoje o assunto vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre história da igreja, que é um dos meus assuntos preferidos, vocês sabem disso. E eu tô super empolgada porque é um assunto que eu não conheço, né? É sobre a história da igreja em Portugal. Então, assim, eu não conheço a história da igreja primitiva em Portugal, né? Eu estudo a patrística, vocês sabem disso. E até agora eu tô bastante focada no Império Romano, mas lá em Roma mesmo. A gente vai falar da história da igreja primitiva lá na época dos apóstolos mesmo, lá no apóstolo Tiago. Só que na Galícia, né? Que na época era Império Romano também, né, gente? Porque assim, às vezes a gente fala a igreja primitiva em Portugal aí saiu do Império Romano. Não, continua o Império Romano, lembrando que o Império Romano era toda aquela região, certo? Então eu tô super animada, tô esperando a Ju. A Ju, acho que ela já mandou uma solicitação aqui pra mim. Eu vou aceitar, porque aí... Deixa eu ver. Sejam todos bem-vindos enquanto a Juliana tá entrando. Gente, hoje quem vai falar de história da igreja pra gente é a Juliana. Oi, Ju! Oi. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Vão avisando aí, tá? Se o áudio meu e da Ju estiver bem, se estiver faltando, estiver ruim, se o áudio estiver baixo, porque a gente consegue dando uma ajeitada aqui, tá? Ju, seja muito bem-vinda ao meu canal Descobrindo a Igreja Católica, né? Nós estamos fazendo essa live ao vivo aqui no Instagram, mas ela vai ficar salva lá no YouTube para a posteridade, para que outras pessoas consigam ter acesso também a esse material. Eu tô super animada. A Ju, gente, ela é uma seguidora, né? E a gente começou a conversar, porque ao falar de história da igreja, ela falou pra mim da experiência dela, né? A Ju, você já foi ex-protestante? Já fui. Frequentei na minha juventude, mais ou menos dos 20 até os 26 anos, mais ou menos. E depois abandonei por completo tudo. Continuei acreditando em Deus, mas não queria trocar 6 por meia dúzia. Não queria sair da denominação que eu estava para procurar outra, porque no fundo eu sabia que eu ia trocar só 6 por meia dúzia. Então, nesse meio tempo, eu realmente coloquei na mão de Deus. Eu tive por quase 6 anos um período de constante oração, pedindo para Deus me mostrar onde eu deveria estar. Eu realmente não fazia questão nenhuma de eu escolher por conta própria. Então, eu tive a felicidade de Deus me responder, na verdade, através da vida do meu marido, que começou a estudar também a igreja primitiva. E ali, quando ele começou a estudar, para mim foi a resposta que eu pedi por quase 6 anos. Uma coisa que eu tenho reparado é que muitos protestantes estão se tornando católica pelo caminho do estudo, né? E estudando história da igreja, estudando a igreja primitiva, né? Buscando lá atrás a origem da nossa fé. Essa é uma coisa que eu sempre bato, né? Eu sempre falo com as pessoas, eu falo, gente, não acreditem em nada do que eu falo, não acreditem no que as pessoas falam por aí. Você busque entender a origem de suas ideias, busque entender de onde vêm os conceitos em que vocês acreditam, as teorias em que vocês acreditam, né? As histórias em que vocês acreditam, porque às vezes a gente acredita em coisas e a gente não sabe nem de onde que veio aquilo, né? E a gente às vezes sai repetindo aquilo que a gente ouviu, mas a gente não verificou se é verdade, a gente não buscou a fonte daquela informação.
E muitos protestantes se convertem quando eles partem exatamente por esse processo de busca do conhecimento, de busca da verdade, né? A história da Ju, gente, é parecida com a minha, porque a Ju também ela vai se tornar católica mediante quando ela começa a estudar a história da igreja, né? Quando ela começa a ter contato com a história da igreja primitiva lá em Portugal, e aí ela vai descobrindo coisas nas quais ela também não acredita, quer dizer, que a gente aprendeu de um jeito, né, na igreja protestante, e depois a gente vai descobrir através da história que não é exatamente daquela forma que a gente aprendeu, né? Eu tava contando hoje lá no meu history, você até viu, que eu tava falando assim, que eu aprendi na minha igreja que Pedro nunca foi em Roma, que Pedro morreu na Babilônia, né, o apóstolo Pedro. E eu repetia isso assim, porque na Bíblia fala que Pedro morreu na Babilônia. E aí, quando eu fui estudar a história da igreja, a primeiríssima coisa que eu descobri foi que Pedro morreu em Roma, né? E que a Babilônia era um apelido que Pedro dava para Roma, por causa da grande prostituição, da idolatria pagã de Roma, né? Então, o primeiro choque que eu tive, eu falei assim, como assim? Eu aprendi de um jeito a minha vida toda, mas eu nunca tinha realmente feito um processo de busca. Será que essa informação é real? Né? Será que realmente Pedro morreu nessa Babilônia, né? Que as pessoas falam? Porque a Bíblia, sem o conhecimento realmente de história, né? De linguagem, ela acaba sendo fonte mesmo de confusão. As pessoas tendem a ler e a entender coisas que não é aquilo que ela quer dizer, né? Então, gente, olha só, nós vamos começar a nossa live. A Ju, eu quero que você fale um pouquinho de você, tá? Que você se apresente. A Ju mora em Portugal, gente, meia-noite em Portugal, e ela tá aqui fazendo essa live, entendeu? Eu trabalhei muito pra conseguir. Lu, fala de você, e aí você pode falar de você e começar. Eu sei que você já vai entrar no assunto, né? Porque tá bem ligado à sua conversão. E aí, quando eu for tendo curiosidade, eu vou perguntando. Quem está assistindo também, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, se a gente conseguir responder, também podem fazer as perguntas aí que a gente vai tentando responder, tá bom? Então, Ju, se apresente para que as pessoas te conheçam. Tá bom. Então, Pri, vamos agradecer então, né? Obrigada pela oportunidade de poder apresentar o que eu tenho visto aqui. São quase 5 anos a morar em Portugal, em Braga. Então, aqui eu tive a possibilidade de realmente unir aquele conhecimento prévio que eu comecei a ter ainda no Brasil, em 2017. Foi o mesmo ano que eu me mudei para cá, inclusive. E, coincidências da vida, eu vim parar numa cidade fantástica para a história da fé da igreja, que é Braga. Braga, ela é, digamos assim, o epicentro da igreja primitiva no Ocidente. Claro, tirando a questão ali... tem outras cidades importantes, mas assim, vamos falar assim, no Ocidente é um dos nomes mais fortes, sem sombra de dúvida, né? E quando se fala aqui no nosso cantinho aqui de Portugal, a gente tem que fazer uma linha histórica para poder entender o contexto dessa igreja primitiva aqui. Então eu vou tentar ser bem objetiva, eu vou fazer uma linha cronológica para ficar bem claro assim na cabeça das pessoas, e entender o contexto em que surge essa igreja, mas já para soltar alguns dados assim já bem chamativos, né, para o pessoal já ficar com a orelhinha já bem apurada, bem afiada para ouvir, é o seguinte: aqui, Portugal e Espanha eram uma única terra, uma única região, certo? O que acontece? Logo que os discípulos, que os apóstolos saem para evangelizar, mais ou menos 4 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, no ano de 37, já vem para cá para evangelizar o povo aqui, nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Santiago Maior, ok? Então, como é que a gente se depara com essas informações? Eu vou correr com 2 linhas. Uma, já para chamar logo a atenção, que é o que está descrito já na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 24 e 28. Para minha surpresa, de poucos anos atrás, ali menciona a palavra Espanha. Assim, era o tipo de coisa que eu acho que eu nunca tinha me atentado na minha época de protestante, que existia a palavra Espanha no livro de Romanos.
nem passava pela minha cabeça. Então, vamos contextualizar. Nessa época de Jesus, não tinha a separação ainda dos reinos de Portugal e Espanha. Era uma coisa só, ok? Para quem está assistindo, para entender. Portugal só vinha virar um reino separado do reino da Espanha, se eu não me engano, no ano de 1134. Eu fiz as minhas anotações. Eu acho que é isso, Pri. Enquanto a Ju está procurando aí, não, Ju, mas também não fica assim muito presa a esses detalhes, não. Mas só para lembrar os seguidores que nós temos 2 apóstolos chamados Tiagos, né? Nós temos o Tiago maior e o Tiago menor. Então, o que foi para a Espanha é o Tiago maior. Lembrando que o Tiago menor, ele foi evangelizar em Jerusalém, ele se tornou bispo da igreja de Jerusalém e ele foi martirizado no templo de Jerusalém pelos judeus, tá? Então, assim, o Tiago maior foi para a Espanha e o Tiago menor, então, foi para Jerusalém, tá? Só pra gente... Vamos lá. Correto, eu não confundi os Tiagos, tá? É. Bom, então, Portugal, ela é fundada em 1143, então imagina, né? Vamos pegar ali, esse apóstolo, o Tiago maior, vem por volta do ano 37, Pri, ok? Então, a história primitiva, né, da igreja primitiva, como que surgiu a igreja aqui, nada mais é do que no ano 37. Isso, para mim, já é algo fantástico. Fantastiquíssimo, porque eu estudando patrística, eu começo no ano, eu acho que a Didaquê, no ano 70. É o livro mais antigo que eu, Priscila, tenho aqui. É a Didaquê. Então, você está falando de uma coisa que ainda é anterior à Didaquê, né? Dos apóstolos mesmo. Isso é fenomenal, tá? Então, o que acontece? A Carta de Romanos, ela foi escrita mais ou menos ali pelo ano 55, 56, 54, enfim. Então, consegues imaginar que nessa carta, nesses versículos que eu falei, ali capítulo 15, versículos 24 a 28, o apóstolo Paulo, o São Paulo, diz assim, que gostaria de visitar a região da Espanha, porque ali já havia uma comunidade de cristãos. Que cristãos são esses? São esses cristãos que surgiram há mais ou menos 20 anos antes dessa carta. Ok? Pronto, olha só que interessante. Como é que o apóstolo Santiago Maior vai parar ali? E como é que eu descobri isso? Bom, aqui em Portugal e Espanha, que basicamente era uma terra só, não existia separação, o que nós tínhamos aqui na região onde hoje é o nome a cidade de Braga, né? Essa cidade aqui, ela era uma cidade que já tinha sido colonizada por basicamente 5 povos distintos. Egípcios, então, guarda essa informação, egípcios, eles tinham a sua idolatria aos deuses, aos seus deuses, correto? Dentre esses deuses, guarda o nome de Ísis, vai ter relação na história aqui que eu vou contar para vocês, tá bem? Depois nós temos na sequência o povo grego, que vem mais ou menos 1150 anos antes de Cristo. Os cartaginenses, desculpa, vem de Cartago, capital da Tunísia, norte da África. Vem os galos celtas, a tradição celta aqui ainda é muito fácil de perceber. Ok? Até em times de futebol eles usam celtas de Vigo. Vigo é vizinha aqui na Espanha. Sim, já tive lá, inclusive. E, por fim, os romanos. Então, o que acontece? Na época que o Santiago veio para cá, Braga se chamava Brácara Augusta. Ok? Esse nome Brácara vem antes dos celtas, que já começaram a chamar de Bracatos. Ok? E até o livro de 1 Macabeus fala de Espanha também. Se for dar uma busca numa Bíblia online, pegar uma Bíblia católica online e jogar essa palavra Espanha, vai aparecer também a referência no 1 Macabeus, que é um livro escrito ali por volta do ano 100 a.C., ok? Então, basicamente, por que Braga era tão importante naquela época para o Império Romano? Para entender também por que ele sai ali do território da Palestina e vem para esses lados de cá, para essas bandas. Porque Braga era uma referência quando se tratava de Espanha. Era uma referência porque aqui tinha muito ouro. Não é à toa que nós temos aqui próximo o Rio Douro. A cidade de Ourense, na Espanha. Então, esses nomes. Ourense vem de ouro. Douro vem de ouro. Então, era uma região com metais preciosos. Era interessante. O pessoal gostava disso.
Para o Império Romano também era uma jurisdição importante para questões civis e criminais, então juntava todos esses pontos. Então, ela era uma cidade importante no Império Romano nessa época, ok? Então, isso chama a atenção, provavelmente isso chama a atenção, ou de alguma maneira, para o evangelismo aqui, certo? Bom, quando o apóstolo Santiago Maior vem para cá, ele vem e faz jus ao seu codinome, digamos assim, ao seu título de Boanerges, né? Ele faz jus a esse nome, porque ele já chega com 2 pés na porta. Tá? Basicamente é isso. Se tu imaginar o que ele faz, a primeira coisa que ele faz nada mais é do que visitar uma sepultura célebre da época. E a sepultura nada menos era de um judeu já falecido, ok? Sepultura já falecido, ok? Pronto. Esse judeu era conhecido e ele tinha morrido nada mais, nada menos que 600 anos antes, ok? Antes de adentrar nessa história, eu vou fazer aqui uma pausazinha para entender como que a gente descobre essa informação, tá? Porque eu quero contar a história, mas trazer um pouquinho de alguns dados, referências bibliográficas, para ajudar até quem estiver em casa, depois pode digitar também no Google, buscar mais informações. Essas informações que eu estou passando para vocês agora, ela vem de um livro escrito por um dos arcebispos aqui de Braga, o arcebispo Dom Rodrigo da Cunha. Ele escreveu esse livro no ano de 1634 e ele faz uma grande pesquisa, ok? O nome desse livro, para quem quiser anotar depois com calma, é da história. O título é exatamente isso, o título e o subtítulo: da história eclesiástica dos arcebispos de Braga e dos santos e varões ilustres que floresceram neste arcebispado. É bem grande o título. Okay? É mesmo. É bem grande, mas ele basicamente faz um retrospecto da fundação de Braga e como é que aparecem esses grandes mártires e grandes santos. Ok? Até meados da época desse arcebispo, 1634. Tá? Ele faz 3 grandes obras. São 2 volumes referentes a Braga e mais um referente ao Porto. Bom, ali ele traz essa informação baseada no relato de algumas pessoas, dentre elas o primeiro recebido pelo título de arcebispo, da cidade de Saragoça, na Espanha. Então, ele tem acesso a essas informações através desse primeiro bispo de Saragoça. Esse primeiro bispo de Saragoça, ele é codiscípulo do primeiro bispo de Braga, que é esse que eu vou adentrar agora em detalhes, tá? Ambos, o primeiro bispo de Braga e o primeiro bispo de Saragoça, foram ordenados pelo próprio apóstolo Santiago Maior, tá? E aí agora é que vem o grande feito do Boanerges, né? No caso desse filho do trovão. O que acontece? Ele vai para esse túmulo célebre desse judeu, que morreu 600 anos antes, e chama a vida novamente. Só que diante de testemunhas populares, e aquilo ali gera um grande espanto, tanto os gentios quanto os judeus. Okay? Peraí, vamos lá. Santiago chega num túmulo de um judeu que morrera 600 anos antes, tá, gente? Tipo assim, não foi um judeu que morreu ontem, né? 600 anos antes, e ressuscita esse judeu. Exatamente. E eles... Exato. Eu vou explicar um pouco mais quem era ele, tá? Ele, basicamente, o livro relata, porque assim, ele dá referências bibliográficas da onde que ele tira essa história, né? Então, basicamente, o relato mais antigo, porque são mais de um relato que ele choca, que ele confronta para ver se a história é verídica, tá? Porque já existe toda uma tradição oral, ou seja, se é sabido que existe essa história, esse primeiro bispo, e o nome dele é São Pedro de Rates. Esse não era o nome original dele, esse é o nome dele de batismo, Pedro, ok? De Rates. Rates é uma cidade que fica entre Braga e Porto, foi onde ele foi martirizado, e eu vou contar em detalhes como foi o martírio dele.
Então, esse título, Pedro de Rates, é por isso. Pedro, o nome do batismo, Rates, pelo local que ele morreu. Mas o nome original dele não se sabe ao certo. Tem duas opções, porque ele é descrito assim, como Samuel o Moço ou Samuel o Moço. Eu estou aqui revirando aqui os meus papéis, tá? Mas ele tem dois nomes, ou acho que Malaquias o Velho. Tá? Por causa da semelhança, do aspecto físico dele, ele tem esses dois títulos, esses dois nomes, digamos assim. E o que acontece? Isso já causa um grande furor, ou seja, Santiago, ele aporta em um porto, a história diz, entre a região do Douro e o Minho é onde eu estou agora, em Braga, tá? Então, é sabido que ele vem de barco e atraca ali, e já chega logo fazendo esse feito. Então, ele já chama a atenção da cidade dele para ele. Não passa desapercebido. É algo muito chamativo. E ali já começa todo aquele burburinho e aquelas conversões já começam a eclodir. Tá? Que chega ao ponto... o que acontece? Só para tu teres uma ideia. Naquele videozinho ali que eu te mandei, do túmulo do São Pedro de Rates, então, ele está na Sé de Braga, tem uma relação ali com o templo de Ísis, os egípcios, vou te explicar depois, daqui a pouquinho com mais detalhes essa relação, ok? Mas basicamente esse túmulo está ali, que é o que está ali no vídeo, e como é que acontece a morte dele, a questão do túmulo e como que vai parar ali na Sé de Braga. Esse é o próximo ponto da história dele. Ele Antes de você falar da morte dele, ele ressuscitou e ele vai se tornar discípulo do apóstolo Tiago. Exato, né? Discípulo direto. Discípulo direto. Vamos ele lá. É discípulo de Jesus. Mais uma vez, uma prova real e viva da sucessão apostólica, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar a história da igreja, foi uma coisa que me chocou, porque não sei se na comunidade evangélica que você frequentava se falava em cessacionismo, mas quando eu era protestante, eu aprendi que todas as promessas que Cristo fez para os apóstolos, né? Tudo aquilo que ligares no céu será ligado na terra, será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu e tal. Todas as coisas que Cristo falou para os apóstolos, eu acreditava que tinha acabado ali com os apóstolos, né? Os apóstolos morreram, então aquilo acabou. Mas não, né? A gente vê o famoso cessacionismo, né? Mas quando a gente vai para a história, a gente descobre logo de cara que nunca existiu o cessacionismo, né? Que os apóstolos tiveram discípulos e eles iam, à medida que... Primeiro que à medida que eles iam morrendo, né? Eles iam colocando sucessores. Foi que nem com o caso de Judas Iscariotes. Quando Judas Iscariotes morre, os apóstolos, conforme fala lá em Atos, vão lá e fazem um sorteio e nomeiam Matias, né? O São Matias, como sucessor de Judas Iscariotes. Então, nós voltamos a ter 12 apóstolos. E isso continua, isso permanece, né? Os apóstolos eles vão tendo seus sucessores, eles vão nomeando sucessores, eles vão ter discípulos e eles vão nomeando esses discípulos para evangelizar diversas regiões. Então, assim, gente, é a primeira... Tipo assim, é a primeira grande coisa que você fala assim, não tem como eu... Tipo assim, você fica assim, sabe? Tipo, e aí? E aí? A história tá mostrando outra coisa, né? Completamente diferente. Então, São Pedro de Rates se torna discípulo do apóstolo Tiago. Aí você continua. Ele não é o único, porque ele tem ali um codiscípulo, ele forma alguns discípulos, não muitos, mas o que eu sei que foi relatado ali é o São Pedro de Rates em Braga e o santo Atanásio, o bispo Atanásio, primeiro bispo de Saragoça. Eles são codiscípulos juntos, são contemporâneos. E é ele quem descreve, é o relato mais antigo, quem descreve a vida do seu parceiro. Eles possuem o mesmo mestre, que é o próprio apóstolo Tiago Maior. Então, digamos assim, acho que de todos os nomes que ele coloca como referência bibliográfica, essa é a mais importante. Eu vou dar mais um... Eu vou dar nome aos dois, tá? Porque é impressionante, ele vai relatando com uma riqueza de detalhes muito grande, o Dom Rodrigo da Cunha, e ele deixa bem claro na introdução do livro o seguinte, tá? Que ele remexe nos cartórios para descobrir as informações,
que ele apurou as dúvidas para desfazer as confusões, ele foi muito cuidadoso em fazer as coisas, tá? Ele consultou pessoas de erudição, de autoridade versadas no tema, ou seja, ele fez com muito zelo. E ele procurou outras pessoas com igual zelo, e ele relata isso, certo? Então, por exemplo, como é que se descobre essa referência tão antiga, que é do bispo, do Santo Atanásio, lá de Saragoça, que é codiscípulo ali com São Pedro de Hades? Eu vou ler um trechinho porque vale a pena, tá, Pri? É o seguinte: foram encontrados fragmentos de algumas obras desse Santo Atanásio, bispo de Saragoça, e discípulo de Santiago. Eu estou realmente só lendo, eu transcrevi, então estou lendo exatamente, tá? Descobertos há poucos anos pelo padre Bartolomeu André de Olivença, da Companhia de Jesus. Então, o que acontece? Poucos anos antes, quer dizer ali que foi no final do século XVI, 1500 e pouco que descobriram, mais uma prova, porque já existiam informações por outras pessoas, como, por exemplo, o historiador espanhol de nome, já vou dizer o nome dele, eu anotei aqui porque são nomes importantes. Flávio Destro, talvez já tenhas ouvido falar. Ele é um historiador espanhol importante do século IV. Ele já falava também do São Pedro de Hades. Um bispo aqui de Braga, um arcebispo chamado Caledônio, do ano 200 e alguma coisa, também fazia bastante menção ao São Pedro de Hades. Sem contar, é claro, as devoções pessoais, a devoção do povo, devoção popular, tá? Mas em questão de registro, parar, escrever, então, já tinham esses nomes, tá? Então, vem esses padres aqui jesuítas que descobrem, e olha só que observação interessante. Esse padre Bartolomeu, que descobre esses fragmentos do bispo de Saragoça, ele faz a seguinte observação. Este padre, ele era uma lente de teologia do seu colégio de Alcala e provincial de Cerdenha, na ocasião que visitava aquela província. Ali os achou em uma livraria, é assim que ele escreve, da mesma ilha, e depois em outra de Aragão, e os comunicou ao padre Jerônimo Román, da mesma companhia. Varão bem versado em toda a antiguidade, da qual depois vieram as mãos do bispo Frei Prudêncio de Sandoval, cronista de Sua Majestade de Espolano, Dom Mauro Castella Ferre e outros com grandes aprovações o publicaram. Eu li esse trecho porque o livro todo ele é assim. O autor ele faz questão de mostrar que ele não pegou testemunho de qualquer um, ele se preocupa em pegar boas fontes. Ele tem essa preocupação, né? Porque é uma história tão intrigante que, na época, já suscita muitas incredulidades. Tipo, é uma lenda, né? Tipo, será que São Pedro de Hades realmente existiu? Conto da carochinha, que história é essa? Porque o que acontece? A morte dele também é uma morte muito bonita, porque o que acontece? Ele é ordenado bispo, tá? Já tinha essa prática mesmo, essa ordenação. Nesse próprio livro, tá? Fala que o apóstolo Santiago faz questão de ensiná-lo os sacramentos, o rito, como deveria ser feito. Então, ele usa essas palavras, sacramentos, ritos, a maneira como ele deveria proceder, ensina tudo isso. A liturgia, né? Antes de morrer, o que ele faz, né? Porque o apóstolo Santiago, ele vem para Braga, realiza esse grande milagre, que é a estreia dele aqui na Espanha, digamos assim, né? Como era tratado na época. Vai para as cidades mais ao norte, continua a evangelizar ali. O São Pedro de Hades desce e vai evangelizando até Lisboa, que nessa época se chamava Olisipo, não tinha esse nome de Lisboa. Esse nome de Lisboa, acho que é mais, tem uma influência moura nesse nome, mas antes era Olisipo, nome da cidade. E ali ele vai fazendo o evangelismo dele, também fazendo outras ordenações. E o que acontece? Depois que o apóstolo Santiago Maior trabalha bem em cidades espanholas, ele volta para Braga porque ele ainda não tinha propriamente ordenado e feito todo o ensinamento dos sacramentos. Só evangelizado, mas não feito a ordenação oficial.
E para isso ele nada mais, nada menos faz do que a primeira capela onde hoje fica a Sé, onde eu fiz aquele vídeo ali. Okay? Eu tive a oportunidade de casar ali, ter meus filhos ali, a missa ali. Quem vem de visita aqui em casa, a gente sempre faz o convite também para ir ali, porque é uma coisa linda, pelo amor de Deus, né? Só se a pessoa tiver uns parafusos a menos para não... A pessoa pode ser ateia, pode ser o que for, é tão lindo, e a gente sempre faz esse convite, porque é um evento lindo de participar. Então, ali onde é a nossa atual Sé, a nossa atual Sé, com a carinha que ela tem, assim, tem por volta de 1000 anos. A gente diz até aqui em Portugal que quando algo é muito velho, é mais velho que a Sé de Braga, porque a Sé de Braga é muito antiga, mas os fundamentos da Sé são uma capela. Essa capela foi feita pelo próprio apóstolo Santiago Maior, provavelmente com a ajuda de outras pessoas dali, e ele também faz outro feito muito importante. Para quem é ex-protestante, ou para quem é protestante e está nos ouvindo, é para cair os butiá do bolso, como dizem os gaúchos. A capela que ele faz já é dedicada a Maria, a mãezinha de Jesus. E Maria estava viva ainda. Ou seja, vamos botar bem os pingos no is aqui nessa história. Vamos botar bem os pingos. Ai, meu coração tá acelerado. Gente, que história incrível. Essa capela, que deve ter sido fundada ali pelo ano 40, pelo próprio discípulo de Jesus, foi dedicada em honra a Maria, a mãezinha de Jesus. Então, eles entenderam bem o que Jesus fez no ápice da sua paixão. No momento mais importante da humanidade, se fosse algo irrelevante, vamos supor, eu vou deixar a Maria ali com São João, porque não tem mais para quem deixar. Mas eu já teria tratado desse assunto muito antes, não seria no ápice da sua paixão que ele iria tratar de frivolidades. E outra coisa, né? Se Maria tivesse tido outros filhos, também não fazia sentido Jesus ter dado Maria para João, porque, tipo assim, se Maria tivesse outros filhos, como eu aprendi, você também deve ter aprendido, né? Que Maria tinha tido outros filhos, por que Jesus ia mandar a Maria morar com João, sabe? Tipo assim, ela teria outros filhos para tomar conta dela, né? E outra coisa, mesmo que Maria aí não tenha tido outros filhos, né? E a gente sabe que não teve, também não faz sentido Jesus só resolver o problema de Maria na cruz perto de morrer. Tipo assim, é coisa que... Tu não tem mais tempo para resolver, tu vai resolver nos 47 segundos do tempo, tu estás resolvendo o dilema da humanidade e estás preocupado com quem vai saber. Não faz sentido. Exatamente. E aí, o entendimento da igreja, né, de que Jesus quis dizer com aquilo, para quem não entendeu do que a gente está falando, é que Jesus, quando ele dá a Maria como mãe do apóstolo João, na verdade, o apóstolo João está representando toda a igreja, né? E aí ele diz para Maria, olha, você é mãe, né, de toda a igreja. Por quê? Porque nós somos irmãos adotivos de Cristo. Nós somos filhos adotivos do Pai. Então, nós somos filhos adotivos de Maria também, né? Não tem como negar isso, é fato. E a história tá para esfregar na nossa cara. Aí, quando você vai para a história da igreja, fica muito claro como que a igreja reconhecia e entendia o papel de Maria na história da humanidade e a importância dela para a igreja de Cristo. Gente, podem falar o que quiser de Maria, vai para a história, vai quebrar a cara, porque... Vai. E mais, Pri, essa primeira capela aqui em Braga, já ali por volta do ano 40, porque a missão de Santiago aqui, segundo esse livro, dura 4 anos, do ano 37 ao ano 41. Logo depois, ele volta a Jerusalém, lá ele é martirizado, ele é degolado pelo rei Herodes, ok? E olha só que coisa interessante. O que acontece com São Pedro de Rates? Ele também evangeliza acompanhado de muitos milagres, ok? Até que chega um ponto em que ele está naquela região ali de Rates, tá? Que existe até hoje aqui, pode visitar. Eu chego nessa região de Rates e o que acontece? Eu vou usar um termo nosso, um termo brasileiro, mas chegam uns capangas de um homem muito rico aqui de Braga, que estava furiosíssimo com São Pedro de Rates, porque ele tinha realizado um milagre de curar de uma doença incurável, se não me engano, de lepra, a filha deste homem muito rico.
Suponho eu que talvez tivesse prometida para alguém, alguma coisa assim, porque a menina ela ficou meio que inclinada a ter uma vida celibatária e ele muito irritado com a conversão da menina e a conversão da mãe, a esposa no caso, manda matar. Os capangas vão até o local onde está São Pedro de Rates. Durante a missa eles degolam São Pedro de Rates. Coincidências da vida ou não, mas é a mesma morte do seu mestre, do Santiago Maior, ok? Como eles ficaram muito exaltados com essa situação, esses capangas, também amando, né, desse homem, manda derrubar as paredes dessa pequena igreja sobre o corpo de São Rates para evitar a devoção popular, ok? Que é mais uma prova, tipo assim, mais uma prova de que a igreja já tinha o hábito de venerar os santos mártires, né? Isso é muito importante de ser dito, porque quando eu estudei Eusébio de Cesareia, né, história eclesiástica, exatamente no mesmo período, né, porque tá havendo a perseguição do imperador Nero, né, aos primeiros cristãos. E quando São Policarpo é assassinado, né, quando ele é morto, ele é levado para o estádio, gente. Como é o nome daquele estádio que fica lá em Roma, que eu sempre esqueço, né? Ele é colocado numa fogueira e a fogueira, o fogo não queima São Policarpo. São Policarpo, inclusive, era discípulo do apóstolo São João, né? E ele era bispo da cidade de Esmirna, que é inclusive citado. O João é irmão do Santiago Maior, tá? Eles são irmãos. Ambos são filhos de Zebedeu. Pois o Coliseu. Esmirna é uma das 7 cidades que são citadas lá na Carta do Apocalipse, como uma das cidades mais puras, né? Uma das igrejas mais puras e mais cristãs, né? Das 7 igrejas da Carta do Apocalipse. E quem era o bispo da igreja de Esmirna era Policarpo. E Policarpo, ele é enviado para o Coliseu e ele é colocado numa fogueira para ser morto, queimado, né? E aí as chamas não consomem o corpo de Policarpo e faz uma abóbada ao redor do corpo de São Policarpo. E aí, para que São Policarpo morresse, um soldado romano vai lá e atira uma lança do lado de Policarpo. E aí Policarpo morre, não pelo fogo, mas ferido por uma lança. E quando Policarpo é ferido por essa lança, o sangue de Policarpo jorrou de tal forma que apagou a fogueira que estava acesa para queimá-lo. E aí começa uma briga gigantesca dos cristãos para recuperar o corpo de Policarpo, porque os soldados romanos não queriam entregar o corpo de Policarpo, porque eles sabiam que Policarpo seria venerado. Mas na cabeça deles, Policarpo poderia ser venerado como um deus, porque o Império Romano era uma região extremamente pagã, né? E aí a igreja de Esmirna escreve uma carta que o Eusébio de Cesareia ele coloca no livro dele, né, na história eclesiástica, falando, né, não sabem eles, ou seja, o Império Romano, que nós só temos um Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, que morreu, ressuscitou, blá, 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 blá. Mas, né, aos nossos mártires nós honramos e veneramos como grandes discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós queremos participar do seu martírio como seus co-discípulos. Cara, isso é incrível demais. E aí, eles conseguiram recuperar o corpo de Policarpo, e eles faziam as missas na tumba onde estava Policarpo. E o corpo de Policarpo o corpo de Policarpo, olha, eu fico até arrepiada, fazia milagres ainda, né? Os ossos faziam milagres. E aí eu sempre lembro que Jesus falava assim, né? Se eles crerem em mim, farão coisas maiores do que eu fiz. E eu falo, cara, na história da igreja estão relatados milagres maiores que o de Jesus, porque os ossos de Jesus, que não tem osso, não ressuscitou ninguém, né? Tipo assim, os ossos de Policarpo faziam milagres, os ossos de outros mártires faziam milagres, né? Você vê, São Tiago ressuscitou São Pedro de Rates, que estava morto há 600 anos, cara. 600 anos. Então, assim, são coisas extraordinárias. E aí, você tá falando dessa devoção, né? Pelo apóstolo, pelo São Pedro, né? Sim, porque eles ficam, já na época, já com medo de ter essa devoção popular e querem abafar a situação. Acho que era um homem, pelo que
Parece Isso era poderoso. muito comum. Isso era muito comum no cristianismo naquela época. Eles tentavam realmente jogar fora o corpo dos mártires. Na verdade, eles tinham o hábito de dar o corpo dos mártires aos cães, para que a igreja não recuperasse as relíquias, né, que é os ossos, enfim, pedaços da roupa, e não fizesse essa veneração ao corpo dos mártires como, né, imitadores de Cristo, etc, etc. Então, Pri, e aí o que que acontece? O corpo dele fica meio que desaparecido porque aquilo deixou as pessoas assim com medo de morrerem. Então, o que acontece? Aquele corpo ficou escondido sobre esses escombros por muito tempo, até que, muito tempo depois, um eremita, que depois recebeu o título de São Félix, ele era um eremita, ele foi lá para se... Ele estava, assim, naquela região, para ter o momento dele e tudo mais, até que ele vê o relato é basicamente o seguinte, se eu não achar aqui, mas eu já te digo, ele viu, para ser mais prática, não precisar aqui buscar nos papéis, mas ele viu como bolas de fogo, ele não sabia quem que estava ali, ele não sabia, porque foi séculos depois, tá? O corpo ficou sumido por muitos séculos, ficou só na memória do povo, e os escritos assim, do Flávio Destro, lá do ano 300 e pouco, do arcebispo Caledônio de Braga, do ano 200 e pouco. Então, tinha registros, tinha uma devoção, mas o corpo estava sumido, ok? Essa era a situação que nós estávamos na época. Uhum. E aí, São Félix, ele vê essas bolas de fogo, como se, o relato é o seguinte, como se dedos apontassem estrelas, algo celeste, apontavam para aquilo ali. E ele foi ver, e ele, com auxílio do sobrinho, consegue cavar ali, tirar os escombros e tudo mais, e encontra o corpo de do São Pedro de Rates. Tá? Esse corpo, ele é devidamente posto, enfim, colocado no túmulo, e construído ali a primeira igreja, e continua-se assim a devoção por ele. Até que chega no ano de 1500 e... Vamos lá, eu vou dar esse número aqui, porque vai chegar naquele vídeo que tu postasse ali, aquele vídeo que eu fiz. O vídeo que ela tá falando, gente, é um vídeo que eu coloquei nos stories do meu Instagram, mas depois eu vou tentar colocar ele no meu canal do YouTube, tá? Porque essa live vai pra lá, tá? O canal se chama Descobrindo a Igreja Católica, pra quem não conhece. Exato. Então, Pri, o que acontece? O corpo sai de lá, ele é trasladado dessa igreja de São Pedro de Rates, ok? Ali, só para também fazer uma outra pontuação, quando descobrem o corpo dele, eles também faziam um mosteiro. Esse mosteiro depois é desfeito, é um mosteiro dedicado a São Bento, era um mosteiro beneditino. Coincidências ou não, naquele vídeo, quem observar, em cima tem uma imagem de São Bento, não sei se é coincidência ou não, mas... Pode ver que tem o túmulo e tem uma imagem em cima, aquela imagem de São Bento, tá? Bom, quem fez esse translado aí, no ano de 1552, foi esse arcebispo de Braga chamado Dom Baltazar Limpo. Então, eu li ali, não li 100% correto, e aqui eu vou fazer a minha correção, mas basicamente ele diz que é o corpo de São Pedro de Rates, é o arcebispo de Braga, né? E que foi trasladado pelo... É que não entendi ali a grafia, mas depois, lendo aqui o material, eu já consegui entender. Mas o nome dele era Baltazar Limpo, arcebispo de Braga para a Sé. É basicamente esse o texto que está escrito ali naquele túmulo ali do vídeo. No túmulo de São Pedro de Rates está escrito isso, né? Então, aquele túmulo ali é de 1500, mas a pessoa que está ali dentro morreu ali no ano... Já sei o ano, também falei errado ali no vídeo. Falei que a ordenação dele foi nos 45, não, é o 45 anos da morte, ok? Foi martirizado bem pouco tempo depois que o mestre dele, o Santiago Maior. Uhum. Tá? Porque o Santiago Maior, ele morre por volta desse ano mesmo, 40 e alguma coisa assim, não é? 45, 46, por aí. E assim, vamos supor que alguém tenha que dizer assim, mas será que o corpo que tá ali dentro é dele mesmo? Vai que botaram ali qualquer coisa, né, um exemplo. Mas tem os relatos que são interessantes. O que acontece? Quando o corpo dele é transferido para Sé, onde eu fiz ali a filmagem, tá? Qual foi o cuidado que o arcebispo, o Dom Baltazar Limpo, teve? Ele teve o cuidado de colocar ali, ordenar 5 capelães, é assim que está no livro, tá? Esse livro aí que eu falei no início da live.
ele fez questão de ordenar 5 capelães para rezarem todos os dias o ofício divino e fazerem 2 missas ali diárias, tá? Para as almas do purgatório, ok? Então eram feitas as missas, só que tinham ali, só que assim, o que acontecia? Tinha devoção popular e também sacerdotal. Os sacerdotes também tinham um grande apreço pelo São Pedro de Hartz, além da devoção pessoal. E, é claro, os milagres. E no livro ele relata parte dos milagres acreditados aos ossos de São Pedro de Hartz. As relíquias. Exato. Então não eram milagres feitos enquanto ele estava vivo, eram milagres pós-morte, ok? Então ele relata também, não vou entrar aqui em detalhes, né, porque senão fica impossível, são horas lendo ali o textinho, algumas horinhas pelo menos, né? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui de observação, Pri? Essa questão das relíquias é muito legal, porque são vários relatos em toda a história da igreja. Na patrística também tem muitos relatos. Eusébio de Cesareia faz diversos relatos de relíquias, né? Porque eles chamam os restos mortais ou objetos pessoais de relíquias, né? Dos mártires. Tem 2 mártires que acho que é Protássio e Gervásio. Gente, eu não sei, eu sou péssima com nomes, mas tem 2 mártires que eles descobrem também o corpo depois de muitos anos. E aí, quando eles descobrem o corpo onde estava o corpo desses 2 mártires, eles transladam também para as tumbas, né, dos cristãos. E durante o trajeto, a mortalha, né, o lençol que cobria os ossos do Gervásio e do Protássio, dos 2 mártires, cura um doente. O lençol, sabe? E aí tem vários relatos de ossos de só de tocar, né? E inclusive Policarpo, ele foi Santo Ambrósio. Gente, ai meu Deus, é muita gente, viu, gente? Se eu errar o nome, vocês me perdoem. Santo Ambrósio, quando morre, Santo Ambrósio, que foi o mentor espiritual de Santo Agostinho, ele morre por volta no século V. Quando ele morre, ele foi sepultado junto com esses 2 mártires. Protássio e Gervásio, entendeu? Que eram 2 mártires cujas relíquias eram famosíssimas por causa dos milagres. E aí agora você está relatando mais um caso, né, de relatos de milagres feitos através da relíquia de São Pedro de Hartz. Então, assim, gente, a relíquia dos santos é a única igreja no mundo que tem relíquia de santos. É a igreja católica, né? A única igreja cristã que tem relíquia de santos e tem esse hábito da veneração das relíquias, é a igreja católica até os dias de hoje, né? Então, assim, não é uma coisa que a igreja inventou, né? É uma coisa que vem desde ali da época dos apóstolos, né? Desde a igreja primitiva. Dá para dizer que é algo orgânico, né? E até no Novo Testamento a gente já tem esses indícios, né? Então, a gente já tem isso. E no Velho Testamento, né? Eu acho que é o corpo de Eliseu. Os ossos de Eliseu. Que um morto joga um morto em cima dos ossos de Eliseu e o morto ressuscita. Assim, não, nada de novo. A igreja não inventou isso. Eu falei esses relatos no Novo Testamento e corroboram com essas pessoas que são contemporâneas ao Novo Testamento. Contemporâneas, lembrando também que o próprio corpo do apóstolo Santiago é famosíssimo. E acho que vale a pena aqui pegar o gancho daquele story que tu fez falando que quem é o Santiago Maior aqui, popularmente falando aqui na Espanha, né? Ele recebe algum título. O título mais famoso, talvez, é o Santiago de Compostela. Tu sabes a história do nome Compostela, Pri? Não, pode. Claro, conta. Olha só que parecido com a história ali da pessoa que ele ordenou o bispo aqui de Braga. Lembra que eu falei para ti que ali o São Pedro de Hartz, o São Félix viu as luzes como bolas de fogo, que identificaram onde... Ele ficou curioso e foi lá atrás ver. Bom, o mesmo aconteceu também com o corpo do Santiago Maior. Então ele estava também com o corpo sumido ali, porque o corpo... Ele é martirizado, preste atenção, ele é martirizado em Jerusalém, ok? O Santiago Maior. O Santiago Maior. Como é que ele vai parar na Espanha, esse corpo? Então, os 2 discípulos bem próximos a ele, eu esqueci o nome, meu marido sabe, não tem de cor, não anotei. Mas, enfim, os 2 grandes companheiros dele trazem o corpo dele para cá. O corpo dele vem através, preste atenção nesse detalhe, mas vem através da Inglaterra passa por Inglaterra e França,
E esse é um dos famosos caminhos, uma das opções de caminho de Santiago de Compostela. Para quem já ouviu falar da peregrinação, uma das rotas que os peregrinos fazem até hoje é por Inglaterra e França. A outra rota bem famosa é por Portugal, por motivos óbvios. Toda essa minha história aqui que eu estou contando é um dos caminhos percorridos pelo apóstolo Tiago, por isso que faz parte da rota de Santiago de Compostela. E aí vem a curiosidade do nome. Como o corpo dele só foi encontrado também séculos depois, o que acontece? Os sinais que quem descobriu isso também foram bolas de fogo, pontos luminosos e num campo. Por isso, Compostela, campo de estrela. Compostela, campo de estrela. E esse é um dos títulos. Mas eu vou dar um outro título bom também aqui, famoso aqui na Espanha, para Santiago Maior. Ele recebe o título de Santiago Matamouros. Os árabes, Matamouros. Porque é visto nos céus da Espanha, na época da invasão moura, ele a combater nos céus para ajudar a dispersar, a matar, a mandar os mouros embora. Nós temos muito do auxílio divino na história dos reinos aqui na Europa. Isso acontece em Portugal, é avistado São Miguel, tanto que São Miguel o arcanjo Miguel é um dos padroeiros de Portugal, pela mesma razão. Os reis de Portugal, os reis católicos, bem devotos e fervorosos, recebiam literalmente ajuda dos céus. Na Espanha, esse título de Santiago Matamouros, porque ele é visto montado num cavalo, ajudado a guerrear a favor ali dos católicos. E tem um outro ponto, Pri. Até hoje, o corpo dele está lá em Santiago de Compostela. Os relatos, até os dias de hoje, de cura, de milagre. O túmulo de Santiago de Compostela, de Santiago, do apóstolo Tiago, tá lá naquela catedral? Tá sim, eu vi, tirei foto, tem uma grade que separa nós, pobres mortais, do querido apóstolo. Deixa eu passar minha vergonha ao vivo agora. Gente, eu já estive em Santiago de Compostela, mas eu não era católica. Eu era jovem e eu não conheci o túmulo do apóstolo Tiago. Eu fui na catedral e eu perdi a chance impagável de fazer essa peregrinação por Santiago de Compostela e conhecer a história da igreja naquele... Nossa, eu fico arrasada quando você me conta um negócio desse. Vou responder aqui uma menina que perguntou se é daqui, é o menino Jesus de Braga. Não, ela confundiu com Praga. Aquela imagem do menino Jesus, rei, vestido como um rei, e com um globo na mão e uma cruz em cima, é uma imagem chamada de menino Jesus de Praga, não Braga. Mas basicamente revela o menino Jesus como o rei do universo. Essa é a simbologia da imagem, né? Ele, nosso rei, mas o rei menino, né? O menino como rei a segurar o universo, né? A terra na mão. Não, o universo não, a terra, né? Bom, mas respondendo a dúvida dela ali, teve outra pessoa que perguntou ali sobre o bispo de Saragoça, o que acontece com ele. Eu não sei a fundo a história do bispo de Saragoça. O que eu sei é que ele foi codiscípulo junto com São Pedro de Rates, ambos contemporâneos, se conheceram provavelmente, porque dele, para mim, ao meu ver, é a fonte mais, evidentemente, a fonte mais antiga e que foi resgatada depois ali. Deus permitiu esse padre jesuíta reencontrar esses escritos, né? Porque a gente também tem que ver o seguinte, que essas histórias são um quebra-cabeça. Tu tens registros escritos, mais de um, e quem vai fazer um estudo sério pega essas peças, confronta uma com a outra, né, para poder chegar o mais perto possível. E aí, Pri, falando de quebra-cabeça e falando da Sé, lá no início do vídeo eu falei, olha, pega essa informação, egípcios, templo, deusa Ísis e tal, né, é um outro ponto interessante, uma outra curiosidade que eu vou dizer aqui para vocês. Às vezes a gente quer ter muitas provas, né, a gente tem fé, mas a gente também quer ter provas, quer ver, porque isso é bom, isso é legal, todo mundo gosta. E uma outra prova, digamos assim, interessante, é porque nos relatos disse que essa primeira capela dedicada a Maria, onde hoje é a Sé, ela foi feita nos banheiros, né, nas casas de banho
dedicadas a deusa Ísis, ou seja, a templos dedicados a deusa Ísis. E hoje, se tu visitares a sede de Braga, eles preservam na parede externa uma pedra antiga da época do templo dessa deusa Ísis, e ali fala, basicamente é uma homenagem a uma sacerdotisa e outros nomes ali. A Câmara Municipal de Braga, a Prefeitura de Braga, transcreveu na língua original e a tradução em português do que significa aquilo ali. Só que é interessante porque esse livro que eu falo para ti aqui, Pri, é um livro de 1634. Só que só se descobriu essa pedra porque a igreja foi reformada várias vezes, tá? E essa pedra estava lá meio que esquecida e usaram ela para reformar a catedral. Só que só descobriu o que era aquela pedra só no ano de 1800 e alguma coisa. Ou seja, o livro de 1600 já falava que ali foi feita uma capela em cima de um templo dedicado a Ísis. Então, olha só como as histórias vão casando. Esse é o trabalho de pessoas sérias quando estudam história. Então, às vezes eu vejo alguns historiadores a falarem algumas asneiras e me deixa triste. Ou até arqueólogos aí, mundo afora. Não é bom comentar o nome? Ô Ju, e é interessante você falar sobre isso, porque quando eu era protestante, eu também aprendi, né, que a Igreja Católica, ela era pagã, porque ela assumiu, né, ritos pagãos, né, e ao contrário, o que a Igreja faz é cristianizar itens pagãos, né? Inclusive, a história, por exemplo, de Adão e Eva, né? Uma vez eu tive uma aula com uma doutora em Bíblia, né? Católica, obviamente. E ela vai explicar que existia uma história da criação do mundo parecida com a história de Adão e Eva. Que, na verdade, a história de criação do mundo foi cristianizado. E os lugares pagãos, a igreja foi cristianizando, né? Então, o que a igreja fazia? Ela assumia um templo pagão e cristianizava aquele templo. Porque qual era o objetivo? Era acabar com a idolatria, né? Não existem outros deuses, só existe um Deus. Então, mas o que a deturpação, né, histórica faz? O que as pessoas tentam fazer quando ficam sabendo por alto, né, dessas histórias? É exatamente falar, olha, tá vendo? A igreja pegou o templo de Ísis e construiu em cima, porque a igreja adotou hábitos. Aí eu falo, olha, não sei se você sabe, mas o batismo, né, o batismo, ele existe antes de Cristo, né? O batismo que nós temos nas águas era um acontecimento pagão, né? Para você entrar no templo dos deuses, você tinha que se aspergir com água. Era um batismo, era um ritual de purificação. Então, o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo vai lá e cristianiza o batismo, entendeu? Agora o batismo tem outro significado. Então, é um hábito muito comum da igreja, desde os tempos primitivos, fazer exatamente isso que você falou. Não, aquele templo ali é de Diana, então peraí, vamos pegar aquele templo ali e vamos cristianizar aquele templo, porque só existe um Deus. Então ele ia lá e fazer exatamente isso que você está falando. Então assim, gente, isso é muito legal de você saber, porque isso vai derrubando tabus que você vai construindo na sua cabeça e você vai ouvindo isso, e aí como você não conhece história, né? Então você vai acreditando e quando você vai ver, você já está abandonando a fé, né? Por heresias, pelo ateísmo, por outras coisas. Mas continuando o que você estava falando, né? Do templo de Ísis. Exatamente, então as informações se cruzam. E tem uma outra curiosidade, a questão assim de poucos metros dos fundos do prédio da Sé, pouquíssimos metros. Quem vier aqui a Braga, se quiser depois ver o vídeo e anotar esses nomes todos... Eu vou a Braga, Ju! Você me leva para conhecer! Então, Pri, só para tu... Olha só que outro dado, que curiosidade bacana, olha só. A poucos metros dali, tá, tem um restaurante de esquina chamado Frigideiras do Cantinho. Então é um restaurante de esquina, é um restaurante mais antigo de Braga, é um restaurante do ano de 1700 e qualquer coisa, tá? Frigideira é um salgado folhado, uma massa folhada, recheada, enfim, vários sabores. Então, aí tem esse restaurante aí, Frigideiras do Cantinho. E aí no ano de 96, há pouco tempo atrás, eles foram fazer uma reforma no restaurante, ok? E aí, não fazer a reforma do restaurante, né, no piso, no chão, quebraram, e eles acharam ali mais escombros romanos.
de casas de banho. Então, assim, será que são as casas de banho que se fala ali do templo da deusa Isis? Será que é? Talvez sim, talvez não, mas tá assim, ó, é coisa de poucos metros, tá? Quem quiser jogar no Google Maps, não puder vir para cá e quiser ver, gente, tu vê no Google Maps. É ridiculamente, assim, fácil de ver. E as provas vão aparecendo. Aliás, Braga, inclusive, à medida que se faz reformas, construções, volta e meia eles encontram ainda resquícios do Império Romano, né? Tem uma cidade em Portugal, que eu não lembro mais o nome, que é a cidade, acho que a primeira, são as ruínas da primeira cidade do Império Romano fora lá daquela região do Império. Eu não lembro o nome. Você lembra o nome? Acho que começa com R. Não lembro o nome da cidade, mas tem uma cidade em Portugal que ela guarda as ruínas da primeira cidade romana fora lá do centrinho ali do Império Romano. Sim, aqui tem muitas cidades que o nome original nem sempre foram os que a gente conhece hoje. Alguns têm um nome bem parecido, outros nome mudou completamente. Inclusive, falar em nome romano, a cidade onde o corpo do do São Tiago vem lá de Jerusalém para vir aqui para a Espanha, os dois discípulos deles fazem essa questão de trazer o corpo para cá, ele para numa cidade que o nome romano era Iria Flávia e hoje se chama Padrão, ou Padrão. Já ouvi falar daquele pimento padrão? É um pimento, pimento não, né? Um pimentãozinho desse tamanho, bem gostoso. Essa pimentinha, na verdade não é uma pimenta de ardência, lembra um pequeno pimentão, ok? Nosso, brasileiro, digamos assim. Até é de lá isso aí chamam de pimento padrão, por causa da cidade de Padrão. O que acontece, Pri? Quando o barco do Santiago atraca justamente nessa cidade chamada Iria Flávia, que depois muda o nome para Padrão. E o nome padrão vem de padrão. O que era um padrão? O que é um padrão? Padrão é como se fosse uma estaca, deve ser mais ou menos uma altura de 1 metro, mais ou menos. É como se fosse um mini pilar para tu amarrares o teu barco. Esse pilar se chama padrão. Em espanhol, Padrón, que é o nome da cidade hoje. Então, quem quiser visitar e ir até a cidade de Padrón, que é rota para Santiago de Compostela, para a cidade de Santiago de Compostela, onde está lá a catedral e o corpo do querido apóstolo Santiago Maior lá, pode passar a visitar lá, e inclusive este Padrón, este pilar, ainda está lá na igreja. Então, existe uma igreja lá, e o pilar está do lado do altar. Lá a passeio e nós queríamos uma igreja para ir no domingo e nós não sabíamos disso. E lá, quando nós chegamos coincidentemente na igreja, esse padrão. E aí depois, né, aquele Google básico, né? Aí a gente, foi aqui que o corpo dele parou. Foi aqui que o apóstolo Santiago Maior parou quando ele veio, né? Quando veio o corpo dele, assim, né? Para ser enterrado aqui, foi ali que parou. Então tem ali uma igreja, o pilar tá ali do lado do altar, do lado do altar, do lado. Incrível. Já fizeram escavações, meu marido falou hoje, já fizeram escavações. O nosso arcebispo que saiu há pouco tempo, está bem velhinho, o novo arcebispo, ele falou que há pouco tempo vão fazer escavações também no altar da Sé. Encontraram um altar mais antigo ali embaixo, provavelmente da igreja mais antiga que tinha ali. Então, vai cavando, vai encontrando coisa. Tem muita coisa aqui. Muita. Né? E, enfim, e muitos milagres. Muita gente faz o caminho de Santiago de Compostela, os peregrinos, por causa disso. E pessoas ateias ou agnósticas, enfim, pessoas que não acreditam, às vezes fazem só por questão de esporte, trekking, enfim, é uma aventura. Só que essas pessoas muitas vezes vão assim de forma despretensiosa, porque é uma trilha famosa, um caminho famoso aqui na Europa, e na verdade acabam tendo experiências espirituais nesse caminho. Então, acontecem conversões até hoje ao longo do caminho. Olha que bonito, até hoje tem pessoas que se convertem, uma seguidora convertem assim, aquela luz do tipo, não acredito em nada, tá, mas eu fui lá só para tomar uma cervejinha com os amigos no meio do caminho e fazer uma trekking diferente, e no final das contas acontecem umas experiências espirituais assim, como assim? O Marcelo está perguntando da Nossa Senhora do Pilar. Você sabe da história? Sei.
E eu sou obrigada a contar. Ainda bem que perguntasse, porque está anotado aqui. Porque o que acontece? Puxando agora ali o primeiro bispo de Saragoça, que é o Santo Atanásio, que é esse que escreveu, que eu acabei de falar para ti ali sobre o São Pedro de Rates. O que acontece em Saragoça bem naquela época? Meu Deus, é uma outra história tão surpreendente quanto a de São Pedro de Rates, até mais. Porque a Virgem Maria, que ainda não havia morrido, ela aparece para o apóstolo Santiago Maior ali, que ele estava um pouco, digamos, desanimado. Tá? Ou seja, ela faz uma bilocação. Exatamente. E São Padre Pio também viveu a experiência da biloca. Gente, não... olha, por isso que eu gosto de história da igreja. Me perdoem, mas quando você vai pegando as pecinhas, você vai vendo a veracidade de tudo que está documentado, sabe? Você vai falando, cara, só foi... Vai, continua. Porque senão... Mas essa história é linda. Eu ainda não conheço lá, mas tenho muita vontade de ir para lá. Essa história é linda, mas ela tem um detalhe no final que para mim é a cerejinha do bolo do século passado, tá? Bom, o que acontece? O apóstolo Santiago também é desanimado, porque ele evangeliza, as pessoas ficam impressionadas, ele consegue, mas eu acho que ele esperava mais, ele estava um pouco desanimado e ficando mais retirado, vai ali à beira do rio, ali da região, enfim, se retirar para rezar, e aparece ali Maria para ele com anjos, e ela vem sobre um pilar, e ela pede para construir ali uma igreja em homenagem ali, né, a ela ali, porque ali ela promete que quem tivesse devoção iria perseverar na fé, iria alcançar grandes graças e tudo mais. Eu estou contando assim pouquinho, mas a história tem mais detalhes, aí teria que ter um capítulo à parte só para isso, tá? Outra live, a gente faz outra live. Tanto que quem vai para o Teatro de Compostela vê muitas imagenzinhas para vender, enfim, ali, né, de Nossa Senhora do Pilar. E o que acontece? Esse pilar celestial, ele fica ali. Então, quem visita a catedral, ali tu tens um pilar que tu pode tocar. Eu não sei qual é a pedra, mas é uma pedra que nós conhecemos, não é uma pedra extraterrestre, é uma pedra nossa, né, de um material nosso. Mas é uma pedra de qual apareceu Maria. Aquele pilar está ali, até hoje. Então, eu tenho muita vontade de ir lá e tocar esse pilar. Tenho muita vontade. Até eu tenho vontade, amiga. Claro, eu quero tocar desse pilar, eu quero tocar desse pilar. E assim, Pri, o que acontece? Olha só, né? A pessoa pode pensar, Juliana, pô, mais uma história da carochinha, você tá de sacanagem, né? Mas enfim, eu vou contar só um exemplo muito impressionante de um milagre relacionado a Nossa Senhora do Pilar, tá? Nossa Senhora do Pilar. Há quase 100 anos atrás, aconteceu, na década de 30, né, a gente já está em 22, no ano de 36, 1936, infelizmente acontece uma guerra aqui muito feia na Espanha, chamada Guerra Civil Espanhola. Já ouvisse falar, Pri? Já. Tens noção do que foi essa guerra, mais ou menos? Ai, por alto só, viu? Mas sei que foi bem sangrento. Mas basicamente, tá? Os comunistas, na época, começaram a incomodar, queriam enfiar o comunismo goela abaixo, perseguindo a monarquia católica. Muitos padres martirizados, muitos católicos martirizados na Guerra Civil Espanhola, ok? Então, inclusive, eu tenho uma amiga, uma senhora portuguesa, a mãe dela era de Madrid, e ela era criança na época da Guerra Civil Espanhola, então a mãe dela relatava muita fome, só comiam arroz, o que tinha, arroz, tanto que na família dela eles não gostam muito de comer arroz pela avó, né? Pela avó madrilenha. Não tem muito esse hábito. Assim, comem arroz, gostam, mas tem essa memória ruim da guerra. E o que acontece, Pri? Os comunistas não muito satisfeitos, eles bombardeiam a Catedral de Saragoça, onde está o pilar de Nossa Senhora do Pilar. Sabe o que aconteceu? Eles derrubaram ali 3 bombas desse tamanho. Elas são grandes, tá? As 3 bombas caem sobre a catedral. 2, se não me engano, eu anotei aqui. É tão bonito que tem que anotar, né? Mas eu te digo o que aconteceu ali. Nada mais, nada menos que caíram as 3 bombas no terreno. Foram 2 bombas no telhado e uma bomba no pátio.
Nenhuma delas explodiu. Elas foram colocadas, 2 dessas bombas, ou as 3, as 2, enfim, mas tem a imagem, é só dar um Google, tu vai ver, tá? Essas imagens estão junto ao pilar, estão lá grudadinhas no pilar, em agradecimento a Nossa Senhora do Pilar. Cara, extraordinário. Gente, Tentaram destruir o pilar, mas Maria tinha dito, esse pilar não vai ser destruído, ele vai ficar até o fim do mundo. Tá lá, tentaram destruir, jogaram bomba, a bomba não explodiu. Oh, olha só, coincidência, mais uma? É mais uma, será? Acho que não, né? não. Não, e é engraçado porque quando você fala isso, eu só fico me lembrando das palavras de Cristo, né? Vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz e tal. E eu falo assim, só olhando para a história da Igreja Católica é que você consegue ver coisas extraordinárias que aconteceram. Que você fica assim, será realmente que isso aconteceu? Não, é impossível, né? E a gente normalmente lembra, né, que para Deus nada é impossível. E assim, eu fico emocionada de ouvir essas histórias, porque são histórias que fortalecem a nossa fé, que aumentam o nosso amor por Cristo, né? Porque a gente fala assim, gente, realmente a nossa igreja é o corpo de Cristo. Você tem noção do que é você ser corpo de Cristo, né? Então, se o cabeça faz grandes coisas, né? Então a cabeça manda e o corpo obedece, e o corpo é capaz de fazer coisas extraordinárias. Então é apaixonante, assim, ouvir esse tipo de história. Ô, Pri, e assim, ó, em relação a tentativas de destruição, eu vou fazer um adendo aqui, que eu lembrei aqui sobre a nossa Sé aqui de Braga. Não foi só a Saragoça que sofreu o ataque, tá? A nossa Sé aqui, ao longo desses 2000 anos, o que acontece? Aqui houve a invasão de muitos povos. Um deles foi o povo suevo, no ano 400 e alguma coisa. Então, os ataques não foram por bomba, obviamente, mas eles martirizavam muitos cristãos aqui, eles perseguiam os religiosos, eles destruíam as relíquias, destruíam as igrejas, e a Sé permaneceu de pé. Depois vieram os árabes, os mouros, a mesma coisa, permaneceu de pé. Assim, na verdade, se for parar para pensar, humanamente falando, já não era para existir. Já não era para existir, porque o povo suevo era um povo bem bárbaro, bem complicado, e eles não eram apenas bárbaros e idólatras, eles tinham ainda um adendo ainda, parte deles ainda eram arianos. Sabe o arianismo, a heresia? Sim. Pronto. A heresia ariana, que inclusive dominou a igreja por um período da história da igreja. Exato. E foi por essa Gente, época, né? na heresia ariana não se cria que Jesus Cristo é Deus, tá? Que Não, Jesus Cristo era inferior a Deus. Era uma heresia antitrinitária, né? Antitrinitária, exatamente. Mas como ainda era pouca a perseguição, para ajudar ainda mais, para agravar ainda mais a situação dos católicos da época aqui, que eram tratados que nem cachorro, ainda tinha uma outra porcaria de heresia aqui, chamada, vou dar o nome aqui aos bois, uma heresia feita por priscilianismo, ok? Basicamente, o que eu pesquisei, nunca tinha ouvido falar, mas é um mix de gnosticismo, maniqueísmo e magia. E eles pregavam umas coisas muito loucas, assim, de vidas ascéticas, assim, tu tinha que cumprir umas regras muito loucas, assim. Sabe aquelas seitas, assim, que tu diz, tá de brincadeira? Naquele nível de seita, assim, bem louca, bem transtornada. Aquelas, assim, que parece seita americana, aquelas, assim, que morre, se suicida todo mundo. É tipo, assim, esse nívelzinho básico, assim, de seita, sabe? Então, eles passaram também o pão que o diabo amassou aqui. E o próprio autor do livro, ele fala, né, o Dom Rodrigo da Cunha, ele fala o seguinte, que na verdade ele fala, né, dá pra ver que é uma obra escrita com o coração, sabe quando tu vê que o autor, ele é tão entusiasmado como a gente, assim? E ele escreve com entusiasmo, ele fala assim, meu Deus, como é que essa igreja persevera, porque é uma igreja que sofre muito. E ela continua a ficar de pé aqui de Braga, ela fica de pé e... Ai, Pri, eu até ia falar alguma outra coisa aqui, desse martírio todo. Aí o que acontece? Quem ajuda a expurgar a mente ariana daqui é o São Martinho de Dume, famosíssimo aqui em Braga. Famosíssimo, tá? São Martinho de Dume. Inclusive, foi ele quem estipulou os dias da semana. O nome segunda-feira, terça-feira, ele tirou o nome dos deuses
Hum. Ele que criou o nome domingo, segunda, terça, quarta. Domingo, né, o dia do Senhor. É ele quem cria. Olha só, Braga só tem gente quente. Tem Gente quente. mesmo. É. Tem Caramba. mais coisa, tá? Porque tem mais coisa, mas assim, eu tô focando bem no princípio aqui da igreja aqui de Braga, mas pra tu ter noção, se hoje a gente fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, é por causa dele, do São Martinho de Dume. E é ele quem ajuda a pregar contra o arianismo aqui. E ele consegue acabar, botar. Não é à toa que ele virou santo, né? Ele consegue jogar água nessa fogueira ruim aí que estava aqui na cidade, né? E aí os católicos voltam com fervor, e é esse fervor pós-arianismo aqui em Braga que faz com que eles consigam ser uma resistência contra os mouros, contra os árabes. Entende? Então, se no ano 400, no ano 500 e pouco ali, o São Martinho de Dume não tivesse feito esse grande feito, talvez não teriam resistido com tanta força contra a invasão árabe, né? E, enfim, e aí chegamos basicamente nos dias de hoje, mas foram muitos ataques, tá, Pri? Muitos, muitos. Não, quando você estuda a história da igreja medieval, né, enfim, antiga e medieval, você fala assim, se hoje nós somos, né, países ocidentais com o nível de desenvolvimento que nós temos hoje, é graças à Igreja Católica e aos soldados católicos, porque foi a Igreja Católica que impediu a maioria das invasões bárbaras, né, que aconteceram em Portugal, na Espanha, na França, né, enfim, toda a história do continente europeu, você tem várias tentativas de invasões e é sempre ali a Igreja Católica, né, com os soldados católicos que vai ali guerrear e impedir que os países sejam tomados, porque se não fosse essa igreja, nós hoje seríamos outra cultura, teríamos outra religião, seria outra realidade, né? Porque e outra coisa, né? As pessoas têm a tendência, por desconhecimento histórico, a falar que a igreja foi uma grande perseguidora, né? Que a igreja matou, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Mal sabe ela que a Igreja Católica, os católicos, eles foram perseguidos durante toda a história, né, da Igreja, durante toda a história, desde de Nero, do imperador Nero, passando pelos outros imperadores, né, até até a idade medieval, até o tempo medieval, os católicos foram assassinados e perseguidos de formas eu falo, gente, se essa igreja não é uma igreja divina e sobrenatural, fundada por um Deus sobrenatural, essa igreja é uma grande sorte na história da humanidade, porque chegou uma época que os cristãos quase foram extintos, né, da face da terra. Tamanha foi a perseguição dos imperadores romanos contra os católicos, né, contra os cristãos. E essa igreja estava sempre à frente das batalhas, então assim, morria católico o tempo todo. Né, morria por perseguições. Quando vem a Reforma Protestante, que é uma história que é esquecida, né, que os protestantes não conhecem, né, a Reforma Protestante é um massacre em relação aos católicos. E os protestantes, na época ali no primeiro século brasileiro, também fazem barbaridades contra eram os holandeses. A invasão holandesa que o Brasil sofreu eram de protestantes holandeses que fizeram barbaridades, mataram nossos padres. Nossos primeiros mártires. Os jesuítas também sofreram muito na mão. Olha, é só paulada. Mas aí você vai, né? Mas assim, como é que você descobre essas coisas, né? Você tem que ir lá para a história da igreja para você conseguir descobrir essas informações que não existem na cabeça das pessoas, né? As pessoas acham que a igreja foi esse monstro que Satanás inventou, só pode dizer que é uma invenção diabólica, que não tem nada de verdade nela. Quando você vai para a história da humanidade, você vê o papel da igreja, o que ela fez, o que ela sofreu, você fala, cara, se essa igreja existe há 2000 anos, realmente só pode ser sobrenatural. Mas assim, é aquela coisa, né? O que os padres falam, né? De um modo geral, o que a igreja entende? Que toda essa perseguição à igreja católica, toda a difamação, toda a mentira, toda a humilhação, insulto, escárnio, são as mesmas dores que Cristo sofreu. Todos nós vamos sofrer, pessoalmente, como cristãos, e a igreja como um todo, como corpo, porque faz parte da natureza de Cristo. Essa humilhação, essa difamação, essa mentira, essa perseguição, essa morte, ela é totalmente coerente com o próprio fundador da igreja, que é Cristo. Então, é normal
é ruim, mas é o esperado. É, tipo assim, se um dia a igreja deixar de ser atacada, né, pelas heresias, pelas seitas, alguma coisa de errado tem. Aí a gente se perdeu, né? É porque às vezes as pessoas, tem alguns ataques assim que a gente sofre como católico, né? E até pessoalmente também, né? Eu já fui atacada por ser católica. E você fala assim, são ataques que a igreja já rebateu a do século III, sabe? Irineu de Leão, em Contra as Heresias, ele escreve no ano 150 depois de Cristo. Ele vai rebater ataques contra a igreja católica, porque a igreja já era católica, tinha Eucaristia, tinha confissão, tinha penitência, tinha tudo, gente, relíquia dos santos. A igreja católica, católica como católica mesmo, né? Da instituição católica que nós pertencemos. Que ele já rebate acusações que nós sofremos até os dias de hoje. Então, assim, a difamação, né? É a igreja de Satanás, é a prostituta do Apocalipse, o Papa é o anticristo. Tudo isso não é novidade. As pessoas falam isso como se estivesse, assim, falando uma grande coisa. Eu falo, cara, a gente tá rebatendo essas coisas desde o ano 150. Então, tipo assim, isso faz parte ser católico. E você falou as coisas certas. O cristianismo católico não nos chama para prosperidade, para abundância. Ela nos chama para o martírio. Porque a história da igreja é uma história de martírio. Se você olhar a vida dos apóstolos, é uma história de martírio. Se você olhar a história dos bispos, né? Você acabou de falar, o São Pedro de Hades, São Policarpo, São Tomás, né? E tantos outros, são histórias de martírio. A história dos primeiros cristãos são histórias de martírio. Então, assim, a igreja, ela vem sendo martirizada ao longo de toda a sua existência, porque Cristo foi martirizado. Então, não tem como ser outra coisa, né? O Pri, o sangue, e não é aquela frase que diz que o sangue dos mártires é a semente para os novos cristãos? Por que Braga é tão forte? Por que Braga é tão forte? Eu, honestamente, em Portugal, o terrinha abençoada, assim, aqui o secularismo, o agnosticismo, o ateísmo está muito forte? Tá, nos dias de hoje tá. Em qualquer lugar. É notório, e eu fiquei até um pouco escandalizada quando eu cheguei aqui, porque eu imaginei ver um pouco, como tem muita questão de Nossa Senhora de Fátima, eu achei que fosse um povo até mais católico. Quando deu essa questão da pandemia, meu Deus, era tanta barbaridade escrita nesse Facebook, tanto comentário, como eles dizem aqui, tanta parvoíce, é tanta parvoíce, como dizem os portugueses, é tanta tolice dita, é tanta asneira. Ai, Pri, aí tu vê que... Mas mesmo assim, Portugal é engraçado, porque Portugal, para mim, dá para dizer que foi poupado nas duas grandes guerras. Tem algo de especial aqui. O que eu vejo é que esses primeiros cristãos, que literalmente deram a vida, o sangue, para cá, deixou um marco tão importante a ponto de ter uma aparição mariana aqui também. Né? Muito importante. Né? Nossa Senhora de Fátima em 1917, que também é outro capítulo à parte, porque desceram professores universitários, os relatos dos jornais da época, professores universitários, Universidade de Coimbra, o pessoal foi para lá, os jornalistas, os jornais da época foram lá para fazer o acompanhamento, né, das aparições. Então é relato para tudo quanto é lado, documentado, porque já tinha jornal na época. Já tinha aliás, as primeiras universidades europeias são católicas, né? Uma das mais antigas é justamente a Universidade de Coimbra. Na verdade, quem fundou a universidade foi a Igreja Católica, né? Na Europa, sim. Pelo que eu já vi, a fundação é dos muçulmanos, por incrível que pareça, no norte da África. Eu acho que ali oh, meu Deus. Marrocos, se eu não me engano. E aí os padres daquela região gostaram daquela metodologia de ensino e 200, 300 anos depois, para cá. Por isso que eles são os pioneiros na Europa. Por isso que é facilmente de mentir que a igreja é contra o conhecimento. Pelo contrário, né? Pelo amor de Deus, né? Aquela história, né? Que a igreja católica escondeu a Bíblia, não podia ler a Bíblia, era proibido. Essa besteira. Não é o foco da live, mas é cada besteira que, pelo amor de Deus. Porque a gente já tudo assim, a gente já tá entrando no ponto da... Entendeu? Mas assim, para fechar aqui, talvez a gente já está aqui 1h30, mas assim, quer ver outra curiosidade também bacana? A Nossa Senhora do Pilar com o Brasil, olha só que bacana. A data festiva de Nossa Senhora do Pilar, adivinha que data que é? 12 de outubro.
Uma história parecida também. Uma bela coincidência também, É, não é? verdade, Não é? verdade. E olha só, preste atenção. O nosso pai da fé, digamos assim, aqui na Península Ibérica, foi o Santiago Maior. Se não fosse pelo evangelismo deles, não teria virado uma grande nação, Portugal e Espanha, católicas, como viraram. Não teriam cristianizado a América como cristianizaram. Verdade. Então, talvez não seja só uma coincidência, né? Não, não é. Porque a história do Brasil, e não só do Brasil, mas a colonização cristã né, da América Central, América do Sul, Brasil, enfim, esse nosso lastro católico se dá graças ao Santiago É Maior, que é o verdade. Santiago de Compostela. Então, digamos assim, ele é nosso paizinho na fé. Todo católico, todo brasileiro, todo uruguaio, todo argentino tem que agradecer ao Santiago Maior, lá de Compostela. Porque quem não tá lembrando aí de história, né? Portugal e Espanha foram os maiores colonizadores, né, gente, do planeta durante um período aí. E colonizaram dividiram o planeta no meio, né, para poder não brigarem pelas descobertas. Então, imagina, eles levavam aí os padres. Então, assim, eles não iam só com os navegadores, né, mas eles iam também com todo o aporte né, da Igreja Católica. E então, eles não só colonizavam, mas também evangelizavam os países, né, as terras que eles iam descobrindo, né. E é daqui do norte de Portugal que saem os missionários portugueses para todo mundo, basicamente, mas já ouvi falar dos portugueses que são martirizados no Japão, em Nagasaki? Então, cara, eu nunca São estudei daqui, história, mas eu já ouvi falar. são daqui, e um deles que foi martirizado, eu esqueci o nome dele, tá? Mas um deles martirizado, um deles é filho aqui da terra. Ele é natural de Ponte de Lima, é pouquíssimos quilômetros aqui de Braga. No momento atual, faz parte do distrito acima, que é o distrito de Viana do Castelo. Mas é o Uhum. distrito de Braga, mas antigamente era tudo Galícia. Antigamente era... Tá certo que ele é de 1600. 1600 Portugal já existia. Mas talvez ele fosse Braga, não sei se era Viana do Castelo, mas enfim, ele é filho aqui da terra. Ele é um dos mártires lá do Japão. E tem uma imagem dele, ele não tem o título de santo ainda, ele tem o nome de Beato, o título de Beato. E tem uma imagem dele na igreja de Ponte de Lima. Então, para quem está anotando aí, tem interesse em fazer um tour mais para frente, é um outro ponto bonito. E ali eles sempre deixam ali na imagem dele embaixo os papeizinhos contando a história dele, Nagasaki, ele, os companheiros, que são os 26 mártires, né, portugueses e japoneses também, porque alguns cristãos japoneses morreram com eles crucificados em Nagasaki. Não sei se diz alguma coisa. E eles serviram de inspiração para o filme do Martin Scorsese, chamado O Silêncio. Se eu não me engano, esse filme foi lançado em 2016. Ainda não vi esse filme, mas acho que não, muito bom. Pelo que eu percebi do que eu já vi o trailer, tem uma linha ali, o romance do filme, então acho que nem tudo é assim, digno, mas a trama basicamente se passa em cima da história dos religiosos portugueses que vão falar que foram martirizados numa cruz. A história também é fantástica. Fantástica. Bom, Gostei, Pri. Ju, mais coisas a acrescentar? Eu acho que não. Acho que não, Pri. Eu falei bastante já. Eu acho que é isso. Das minhas anotações aqui, eu fiz meu resumo, que eu não queria perder, mas a história estava bem. Você arrasou, eu tô apaixonada pelas descobertas históricas de hoje. Eu sou, assim, aficionada por história da igreja. Foi através da história da patrística, né, que eu me converti, que eu me tornei católica, que eu conheci esses relatos extraordinários, que eu entendi o que é santidade, que eu conheci os mártires, que eu conheci os santos, que eu entendi quem são os santos, como eles são, como fala o padre Paulo Ricardo, né, são astros luminosos, né, que brilham a luz de Cristo. E quem nos dera podermos ser os seus codiscípulos, né, como fala a igreja de Esmirna. Eu tô apaixonada, fiquei muito feliz que você aceitou meu convite, sério. Assim, é muito bom
saber que tem outras pessoas que estão fazendo esse processo de busca pela verdade. E eu gosto muito de conversar com pessoas assim, comuns, sabe? Tipo assim, nós não somos teólogas, nós não somos historiadoras, né? Nós somos mulheres comuns, mães de família, a Ju tem 2 filhos, né? Casada. E a gente tá, assim, esse processo de busca pessoal, isso mostra que é possível a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode, a partir de si mesmo, fazer esse processo de busca, né, da origem de sua fé. Será que aquilo que eu creio é a verdade, né? As coisas não são verdade só porque nós cremos nela. Então nós temos que buscar entender, será que aquilo que eu creio é a verdade, né? E a gente fazer esse processo de busca pela verdade. Então, assim, conhecer a história de São Tiago Maior, eu não conhecia o Eusébio de Cesareia, ele, que é o livro mais histórico, assim, da patrística, né, que eu li até agora, ele não relata, ele relata só o que aconteceu com São Tiago Menor, né, que foi para Jerusalém e tal. Então, assim, conhecer a história de mais um apóstolo, e dessa forma, em Portugal, que é um país que eu amo, que eu já morei, e essas histórias de milagres extraordinários que você contou aqui, de Nossa Senhora, do Pilar, né, de bilocação, é extraordinário. Isso me deixa muito mais apaixonada. Isso me fortalece muito mais a minha fé. E eu acredito que fortaleceu muito mais a sua também. E eu espero que fortaleça a de todos que venham assistir essa live, que estão assistindo essa live, porque, sinceramente, é apaixonante essa história da Igreja de Cristo, e não há nenhuma outra igreja no mundo que seja dona de tais histórias, sabe assim, que tenha histórias como essas, né? Então, Ju, muito, muito obrigada. Por favor, fale o que você gostaria de falar, né? E assim, obviamente que quando você tiver mais novidades, você está convidadíssima, né, para uma nova live, para a gente conversar mais, para você contar mais das suas descobertas. Porque é aquele negócio, né? Esse tipo de coisa a gente tem que compartilhar, porque às vezes tem outras pessoas que elas não têm a mesma oportunidade, né? Que elas não têm o mesmo tempo, a mesma disponibilidade, ou o mesmo tino de fazer esse tipo de pesquisa, de juntar as pecinhas. Então, ajuda tanto outras pessoas, né? Ajuda tanto outras pessoas. Eu recebo muitas feedback no YouTube, né? Das pessoas agradecerem, falarem, poxa, eu sou católico há 300 anos e eu não sabia dessas coisas. E agora eu tô mais apaixonado ainda pela minha igreja depois de ouvir essas histórias, né? E isso é lindo demais. É isso aí, Pri. O meu agradecimento, além de ser a ti, mas também às pessoas que nos acompanharam aqui, porque foi uma conversa longa, mas deu para ver que quem participou aqui estava bem interessado, ficou também feliz com o Chelato, e a gente fica feliz mesmo de ver que as pessoas gostam. Eu fico muito ansiosa para o dia que os meus filhos estiverem maiores, que são bem pequenininhos, para eu poder contar todas essas histórias para eles, porque eu sei que isso vai dar para eles um ânimo tão grande para ver que é uma fé real, que não é uma coisa assim, conto da carochinha. Ninguém quer conto da carochinha, ninguém quer. E eu tô tão ansiosa para poder contar isso para os meus filhos, e todo mundo que eu recebo de visita aqui em casa, eu começo a... A chata, né? A chata de história da igreja. Quer falar de igreja. Chata, sou muito chata. Eu sou chata. Amiga, quase que nem eu. Cria um canal no YouTube que aí você pode falar à vontade, entendeu? Que aí você fala... Porque assim, quando a gente realmente começa a estudar a história da igreja, a gente quer falar pra todo mundo que a gente tá descobrindo, né? Olha, você sabia que lá no ano 40 o apóstolo Tiago veio pra cá, e a gente quer contar. Então a gente quer contar pra todo mundo. A gente quer, assim, quando a gente descobre a verdade, a gente quer compartilhar a verdade com todo mundo, né? Pri, assim, ó, eu nunca na minha vidinha de católica de IBGE, que depois virou evangélica, nunca na minha vidinha eu imaginei que um dia eu ia beijar um túmulo de um homem santo. Sabe aquela coisa que a gente vê na TV, assim, do tipo... Ai, aqueles católicos ficam beijando as imagens. Que gente chata. Que gente mais tola. Eu virei uma dessas. Eu virei uma dessas, olha só. Eu lembro que lá tem uma igreja em São Paulo, acho que é a igreja de Santana, que tem uma relíquia da cruz de Cristo. E quando o Marcelo me falou, olha, tem uma relíquia da cruz de Cristo aqui nessa igreja, eu fiquei em estado de choque. Porque assim, até então era tudo muito no campo das ideias, né? No protestantismo, você não tem esses elementos reais, esses artefatos históricos, você não tem
eu costumo falar que a Igreja Católica ela é muito dos sentidos, né? Ela trabalha todos os 5 sentidos. É por isso que ela tem as imagens, né? É por isso que ela tem as relíquias. Então, assim, você adora a Deus de todas, não só com as suas emoções, com sua alma, mas também com todos os seus sentidos. E essa é uma experiência transformadora pra gente que vem do protestantismo, porque a gente, quando você beija um túmulo de um santo, claro, você não tá adorando, a gente sabe que o santo é um ser humano, não é Deus, tudo isso. Mas assim, você tá adorando a Deus com seus sentidos, né? Com seu tato, com seu paladar, com a sua visão. E quando eu descobri a relíquia da cruz, eu fiquei em estado de choque, porque assim, é uma materialidade que a igreja traz, né? Da fé pra sua vida. E aí o padre foi contar, né? Meu marido também foi me contar a história de como que se chegou à cruz que Cristo foi crucificado, que também é uma história extraordinária. Eu não lembro direito. Depois eu vou pedir para Marcelo contar, mas é a rainha... Ai, não lembro mais, eu vou falar errado. Mas eu sei que assim, a rainha foi uma rainha de algum imperador que foi até uma sala que tinha várias cruzes e pediu para que Deus mostrasse qual tinha sido a cruz de Cristo. E aí acontece alguma coisa extraordinária que revela a cruz. E a igreja guarda, então, pedacinhos da cruz, né, ao longo de todo o mundo. E tem um pedacinho da cruz aqui em São Paulo. Então, assim, e era uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Eu fiquei em estado de choque. Então, assim, isso é palpável, sabe? Assim, eu amo aquele vídeo que você me mandou, apesar de você ter falado que é simples, porque você fala assim, olha, eu tô tocando no túmulo. Então, você tá dizendo assim, isso é real. E por carinho, carinho, a palavra é essa. Por carinho, eu beijei esse túmulo. Claro, você venerou. Cara, o cara, São Pedro de Arte foi mártir. Né? Você tá honrando, você tá venerando, você tá falando assim, eu quero ser como você foi extraordinário, porque existem pessoas que são extraordinárias e elas merecem ser honradas, né? Ainda mais quando a gente tá falando de Jesus, né? Tem imitadores e imitadores, alguns imitadores, né, seguiram Jesus na santidade de uma forma extraordinária e é por isso que a gente ama e a gente honra essas pessoas, né? E quando a gente honra e ama um santo de Deus, nós também estamos amando e honrando o próprio Deus, né? Com certeza. Esse é o foco. O foco católico é cristocêntrico, sempre. Sempre. Tudo vai desaguar nele. Exato. É isso. Nós temos os nossos heróis da fé e vamos sim prestar honra, vênia, são os nossos heróis. Sim, merecem todo o respeito. Sim. Estão intercedendo por nós, sim, né? Continuam intercedendo por nós. Estão na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, vestidos de branco, né? E rezando pela igreja, por nós que estamos aqui na Terra. Enfim, gente, é lindo, é apaixonante. Eu amo ser católica. Ju, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você é sempre bem-vinda. Você é sempre bem-vinda, tá? Aqui no meu canal. E quando você quiser fazer outra live, Pri, eu descobri uma coisa, eu tenho que te contar, fala, não, amigo, me conte na live, entendeu? Porque esse é o tipo de coisa que todo mundo tem que saber. Tipo assim, entendeu? Vamos espalhar a palavra, vamos espalhar a verdade aí. Tem uma cidade chamada São Pedro de Hartz, não me lembro onde, mas tem, viu? Aonde? Tem que dar um Google agora, eu não vou lembrar. Tem que dar um Google, mas já, nas minhas pesquisas eu vi que é uma cidade também no Brasil. Então, com certeza, algum padre, algum bispo, enfim, levou essa devoção para o Brasil também. Certo. Ó, gente, muito obrigada, tá? Obrigada a todos que ficaram aqui. Espero que essa live abençoe a vida de vocês, que aumente o amor de vocês por Cristo e pela igreja, assim como aumentou o nosso amor por Cristo e pela igreja. Ju, beijo, fica com Deus, tá? E vamos nos falando. Tá bom, valeu, galera. Valeu, obrigada. Beijinho. Beijo. Tchau.